Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente quer falar aqui sobre função, certo? Começar o nosso estudo de função, de modo geral. Vamos iniciar, né? Temos aí uma noção intuitiva do que vem a ser função, tá bom? Então, imagine uma seguinte situação, né? Numa simples compra de pães, por exemplo. Você vai a uma panificação, né? Uma padaria, né? Aí você vai comprar, por exemplo, pães de queijo, em que a unidade de pão de queijo ele tá, né, o valor de 1,50. Vamos lá para a nossa tabela. Então a gente tem aqui, ó, o que acontece aqui, né? Um pão de queijo ele custa 1,50. Dois pães de queijo vão custar quanto? R$ 3. 3 pães de queijo, 4,50. 4 pães de queijo, R$ 6. 5 pães de queijo, 7,50 e assim por diante, certo? Olha só, o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo o seguinte, a gente está relacionando aí duas grandezas, tá? Então a gente está fazendo uma relação aqui, ó, né? Está fazendo uma relação entre duas grandezas. Quais são essas grandezas? Ora, uma grandeza é quantidade de pães. E uma outra grandeza é o preço que a gente vai pagar por essa quantidade de pães que a gente adquiriu, tá bom? Então, ó, a gente está relacionando aí, na verdade, né, dois conjuntos. Ó, a gente está aí também estabelecendo uma relação entre dois conjuntos, onde um conjunto aqui, ó, né? Se observar esses valores aqui, ó, esses valores aqui me dá a ideia de que de um conjunto. Esses outros valores aqui, ó, me dá a ideia também de que de um outro conjunto. E eu estou relacionando esses dois conjuntos elemento a elemento, ou seja, o 1, né, se eu comprar um pão eu pago quanto? 1,50. Dois pães, R$ 3. 3, 4,50, 4, R$ 6, 5, 7,50 e assim por diante. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou relacionando dois conjuntos, certo? Que de um lado eu tenho um conjunto chamado, posso chamar de pães, e ao outro lado eu tenho um conjunto chamado de preço, tá certo? Observa a seguinte coisa, repito, nós estamos relacionando aqui, ó, dois conjuntos, certo? Mas como é que é feita essa relação? Eu estou pegando aqui, olha, observem aqui, ó, eu estou pegando cada elemento aqui desse conjunto aqui, ó, cada elemento desse conjunto, né? Ele está se relacionando a elementos do outro conjunto. De que modo? Observa, para cada elemento desse conjunto, ele tem sempre o correspondente do outro lado. Ó, o 1 tem um, né? Tem esse, o 2 tem esse, o 3 tem esse e assim por diante, né? Isso é a primeira observação. Todo e qualquer elemento deste lado sempre tem um correspondente do outro lado. Segunda observação que eu quero comentar aqui com vocês, certo? Cada elemento daqui, ele existe um único correspondente do outro lado. Ou seja, de cada elemento daqui, sai uma única setinha para o outro lado. De cada elemento daqui sai uma única setinha para o outro lado. De cada elemento daqui sai uma única setinha para o outro lado. Cada elemento desse conjunto aqui, ele tem, né, um único correspondente do outro lado, certo? Tá bom? Então não vai existir a situação que eu tenha um elemento daqui se relacionando, por exemplo, a dois do outro lado. Essa situação bem que não acontece em função, tá bom? Isso aqui não acontece. Certo? Então, função é isso, gente. É quando é relação duas grandezas, certo? De modo que cada elemento de um lado tem um correspondente do outro lado. Todo e qualquer elemento desse lado do conjunto tem que ter um único correspondente do outro lado. Um outro exemplo aqui, imagina, por exemplo, que a gente tem a presença a dar para crianças, né? E aqui a gente tem os presentes aqui, ó, né? De outro lado, a gente tem aqui um conjunto das crianças. Então, a gente vai relacionar esses dois conjuntos. O conjunto dos brinquedos com o conjunto de quem dá as crianças, certo? Desse lado, o que acontece? Vai relacionar, ó, vai dar uma bola a Pedro e um carrinho também a Pedro, certo? Aqui a gente vai dar o quê? Uma boneca e um patins para a Fabiana, né? Um carrinho para João e uma pipa também para João. Observa que a gente está relacionando aqui dois conjuntos, um conjunto brinquedos com um conjunto crianças. Agora observa que cada elemento daqui, ó, cada elemento daqui, né, ele vai ter um correspondente lá do outro lado,
certo? Não vai acontecer a situação de ter uma bola e dar para Pedro e a mesma bola dá para João. Não acontece, certo? Cada elemento daqui tem um correspondente do outro lado, tá bom? Então, olha só, a gente está relacionando aqui dois conjuntos, certo? A gente está relacionando aqui dois conjuntos, tá bom? E essa relação ela é, né, harmoniosa nesse sentido, tá bom? Aqui a gente tem uma terceira representação, em que a gente tem os torcedores de um lado, né? São pessoas aqui que são torcedores de um lado, e aqui os times, né? No outro conjunto. A gente está relacionando esse conjunto. Ó, o Diego torce por Internazionale, o João por Milan, o Kleber também por Milan, o Paulo por Juventus e o Antônio para Juventus também, certo? Observe que cada torcedor está sendo correspondido a um único time do outro lado, certo? Não está acontecendo de um torcedor, ele está se relacionando com dois times, não. Então, ó, aqui a gente tem uma relação, está relacionando esse conjunto aqui com esse outro conjunto, certo? Estamos relacionando dois conjuntos, tá bom? Só que no nosso caso, nós vamos trabalhar mais com conjuntos nesse sentido aqui, ó, certo? Que conjuntos vai envolver relações numéricas, tá bom? Bora então aqui para mais um exemplo. Na verdade, mais um conceito, tá? Gente, dentro de função, a gente quer comentar aqui, ó, dois termos ainda, que é chamado de variável dependente e variável independente. O próprio nome já diz, né? O variável dependente é aquela que depende, certo? Uma que depende de uma outra. E a independente é, claro, o contrário. Então, bora voltar aqui no nosso exemplo anterior. Observa o seguinte, que para eu determinar o preço que eu vou pagar por pães, eu dependo de quem? Eu dependo da variável pães, certo? Então, o preço que eu vou pagar, o preço que eu vou pagar pelos pães que eu comprei, né? Essas duas grandezas se relacionam, né? Da seguinte forma, o preço ele depende de quem? Da quantidade de pães que eu comprei. Então, o preço é a chamada variável independente, certo? Perdão, o preço é a variável dependente e a variável pães, né, a quantidade de pães é a variável independente. Repito, o preço é a variável dependente e pães é variável independente. Eu só consigo determinar o preço que eu vou pagar por pães mediante a quantidade de pães que eu comprar, tá bom? Então, esse aqui, ó, pães, preço, a gente diz que é variável independente, vou abreviar assim, certo? Perdão, variável dependente e aqui variável independente, tá bom? Vou mais isso aqui. Variável dependente e variável independente. Uma outra situação. Um cabeleireiro cobra R$12 pelo corte para clientes com hora marcada e R$10 sem hora marcada. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com hora marcada e um número variável X de clientes sem hora marcada. Classifique as variáveis. Quais são as variáveis? Cliente e remuneração. Ó, cliente e remuneração em dependente ou independente. Gente, olha só. Quem vai depender de quem? A quantidade de clientes que vai depender da remuneração ou a remuneração que vai depender da quantidade de clientes? Pensa um pouquinho. Ora, né? Ora, é óbvio que a remuneração desse cabeleireiro vai depender da quantidade de clientes que ele atender, certo? Então, a gente tem isso aqui, ó, que a remuneração ela é o que? É nossa variável dependente, porque ela está dependendo de quem? Da quantidade de clientes. E clientes é a nossa chamada variável independente, certo? Então, tá aqui, ó, variável dependente é remuneração e variável independente é quantidade de clientes atendida aí durante o dia, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí, né? A questão de variável dependente e variável independente, tá bom? Mas para fixar, para afirmar mais um pouquinho, né, sobre o entendimento dessas variáveis, bora lá para um exemplo que fica aí a cargo de vocês,
tá bom? Um exemplo que vocês possam meditar, né? E classificar as variáveis em dependente ou independente, certo? Primeiro, identifica as variáveis, em seguida, classifica em dependente ou independente, tá bom? Bora lá. Pronto, tá aí o exercício, certo? Fica à disposição aí de vocês, tá bom? As dúvidas aí eu posto nos comentários do vídeo e o gabarito também eu posto no comentário do vídeo, tá bom? Um abraço, boa sorte, sucesso aí nos estudos.